Carol, boa noite. Oi, Carol, você me escuta? Tá me escutando? Agora eu te escuto. Eu tô no carro, eu tô no engarrafamento chegando em casa. Por isso que eu tô com a câmera fechada, mas aí o começo eu vou ficar assim que eu chegar em casa eu me organizo melhor. E como você tá? Tudo bem? Tudo bem. Eu também vim correndo aqui, que eu levei meu pai no médico. Cheguei faz uns 20 E como minutos. Ele tá melhorando, né? Tá recuperando, fazendo fisioterapia. Vou dar uns minutinhos aqui, ver se o pessoal já entra. Oi, Flá. Bem, Vamos lá. Oi, Maria eu não Fernanda. vou. Tudo bem, eu entrei, mas eu não vou conseguir ficar. Eu entrei para mim mais para me desculpar, porque eu tô aqui com meu filho e ele tá super agitado. Eu vou tentando ficar aqui mais de ouvinte. A gente está Tá bom, brincando nesse momento de pula macaco. Eu- tá bom. Estamos aguardando aqui também o pessoal. A minha situação é essa, Flávio. Sei que tá gravando aí, mas essa aqui é a vida real.
Quantos anos que ele tem? Ele tem 3. Três, pequenininho. Saudade do João, com 3 anos. Agora, Flávio, deixa eu te falar uma coisa. Eu fui bem desligada da empresa. Você foi Você desligada? Fui Eita, agora? na sexta-feira, dia 6. E aí, o que você acha que aconteceu? Cara, eu acho que eu não soube jogar o jogo, assim, sendo bem sincera. Acho que foi muito do que a gente falou, né, antes. Acho que teve um cunho muito pessoal, né, na demissão, até pela justificativa do que foi dado, né. Eu tinha tido uma conversa difícil com a minha gerente, né, uma semana antes, e aí ela me desligou uma semana depois, mas a conversa difícil foi mais assim, colocando, né, a questão de ser líder de líder, né, o quanto achava que ela poderia ser mais próxima, enfim. Eh, Mostrei ali minha vulnerabilidade, mas sim, não deu match, e aí na justificativa, não teve, tipo assim: "Ah, entrega", tá, mas o que que eu não entreguei? "Ah não, você entregou", né. E aí ali eu entendi que, assim, que era uma questão muito pessoal, que não ia ter muito o que fazer, então agradeci, aceitei, né. Eh, e é isso, não tinha muito o que fazer, né. Espera. Hum, na hora de desligamento não tem muita justificativa, né? Fala pessoal, Então, boa Felipe, noite. boa noite. Beleza? Boa noite, Atrasado pessoal. aqui. Cadê o restante do povo? O povo hoje tá atrasado, cara. Eu tô com a câmera desligada por agora, que eu tô no carro, no trânsito. Já já, quando eu chego em casa, eu ligo a câmera. Vamos Tô dar mais aqui, uns. tá, Flávio. Oi, Fernanda. É, quando tem uma demissão, é difícil de dar um feedback em demissão, né? Exatamente. Mas acho que assim, acho que a pior parte passou, né, enfim, então agora tô mudando os rumos, né, também. Acho que eu já ressignifiquei, né, tudo ali que tinha que ressignificar, entender o momento, né, e acho que é um aprendizado para o futuro, né, acho que esse é o importante. Eu até falei com a Maria essa semana, né, aí a Maria não soube fazer o mapa de stakeholders, a Maria Sena. Ah, Maria Sena. Que a gente faz pós junto, né. Não, mas eu acho que a consciência que você acho que teve, né, desde a última, acho que foi o último encontro, né, que a gente falou um pouco e a gente também trocou algumas mensagens, né? É aquela questão, né? Primeiro ponto de conexão nosso quando a gente entra numa empresa tem que ser muito mais o lado humano, né, cultural da empresa, as pessoas, do que um foco tão grande em mudar as coisas, né? Tentar resolver os problemas tudo de uma vez, porque é muito louco isso, né? O ser humano, se você entra jogando, né? Se você tem um time de futebol e aí contrata lá um cara, e o cara entra fazendo gol, né? Mas ele não dá bom dia, ele não se encaixa no time, por mais que ele faça gol e a torcida goste do cara, ou se o time não gostar dele, ele não fica muito tempo no time, né? Porque esse lado, a conexão humana, é a primeira que vai gerar as pessoas trabalharem por você, para você, né? E, e eu aprendi isso também a duras penas, né? Quando eu vim da Holanda para Philips. Eu cometi muitos erros, né? De querer chegar e ser o super-herói, né?
e mostrar que eu sabia o que tinha que fazer e falar para os outros o que tem que fazer o tempo inteiro. Isso gera uma antipatia, né? Mas que você esteja certo, algumas pessoas, ok, mas algumas, muitas pessoas, elas te rejeitam, né? Então, acho que você já tem uma certa consciência, de, talvez, como que você poderia ter, né, chego diferente ali no ambiente, né? Mas é aprendizado. E é importante que você tenha uma autoconsciência, né? Acho que a culpa não pode ser de ninguém, né? Assim, a gente não pode, não tem culpa de ninguém, talvez. Mas você pode perguntar o que que é que eu aprendo com isso, como você está falando, né? O que que eu aprendo com isso? E se eu tivesse feito desse jeito? E se eu tivesse feito de outro jeito? Você nunca vai saber. Mas na verdade você vai saber, porque você vai ter outra, né? Daqui a pouco você consegue outro trabalho, você vai poder testar de uma outra maneira lá, né? Foi mais ou menos o que eu fiz quando eu mudei da Philips para Thermo Fisher. E daí eu testei de um jeito diferente e na Corning eu testei de um jeito mais diferente ainda. E aí a gente vai melhorando também, né? A gente vai amadurecendo, faz parte da escalada, né? Exatamente. Acho que assim, eu já sei o que não fazer, né? Então, acho que esse também é um ponto. Lembrando também que deve ter tido muita coisa positiva que você fez também, né? Então, olhar o que que deu de positivo e o que que eu poderia ter feito diferente, né? E você aí, Peri, como é que estão as coisas? Pois é, fim do ano aqui trabalhando pra caramba. E Eu também, viu, cara? normal, né? Mas. É... Não, tô um momento aqui de, na minha. Não no meu cliente, né? Mas na minha empresa, reforçar e. Tô usando o mapa de stakeholders, né? Tentar estreitar o relacionamento com algumas pessoas importantes para conseguir galgar um próximo passo aqui dentro, né? Eu acho que nas últimas semanas teve algumas coisas positivas aí de conversas aí, feedbacks com algumas pessoas-chave aqui, não do meu cliente, que é o meu dia a dia, né? Mas da minha empresa. É, tem um one-on-one agendado aí para amanhã que eu deveria ter sido mais Proativo. chato de cobrar, entendeu? Que se eu não cobrar, não tem. Então, mas de- Com quem que vendo é em amanhã? retrospecto. Oi? Com quem que é? Com uma gestora aí de transformação digital, uma pessoa com um cargo alto aqui na minha empresa. Aham. E já eu assim, conversei com ela 2 vezes e todo meu período aqui. Eu já devia ter estreitado antes, eu percebi isso, e o curso aqui, a escalada me ajudou nisso, entendeu? É. Lembra das 3 perguntas lá, né? Dá um jeito de introduzir as Sim. perguntas. Como Testa, né? não, eu já mandei pelo Teams, assim, como eu quero marcar alguma coisa para ver como eu posso ajudar mais. Aí falou, ótimo, vamos lá fazer. Ó, tá vendo que legal? Ah, É mais sobre ela do que sobre você amanhã, cara. Tenta saber mais uhum, sobre ela do que. Porque você tem que saber mais sobre ela, né? Sobre o que que tá na cabeça dela, o que que ela tá precisando, o que que. Você se conectar com ela e sim, aí a consequência é ela se conectar com você. sim, sim. Eu tive uma conversa com ela uns 4, 3 meses atrás, mas, sabe, não dei sequência de depois fazer uma por mês, sabe? Foi bom assim, mas teve aquela lá e na correria ninguém mais falou de novo. Né? É, Tem que achar um ponto em e, comum, né, cara? Um ponto de valor que uhum. você consegue fazer ficar atrativo ela te falar com você uma vez por mês para talvez acompanhar algo que seja do interesse dela. Pois é nisso que eu fiquei pensando. Ali tem algumas questões aqui, algumas coisas que eu pensei de contribuir, de sugerir, né? Mas era esse ponto que estava em background aqui. Não queria falar porque não sei exatamente o que, mas é melhor não saber exatamente falar do que ficar sem fazer nada, né? É. Ah. Você, Carol, quer dar um update enquanto você ainda não chegou em casa?
Então, não, as coisas estão caminhando bem. Eu estou usando bastante o mapa de stakeholder. E aí, eu tive um evento semana passada em Foz do Iguaçu, porque eu trabalho muito isolada das pessoas, né? Então, eu não vou todo dia para o escritório. Mas nesse evento em Foz do Iguaçu, eu tive a chance de encontrar bastante gente da equipe, o meu chefe. Então, estava quase todo o meu mapa de stakeholder nesse evento. Então, foi muito bom. Ainda mais porque. Ai, peraí, eu vou falar daqui a pouco, porque eu acho que tá com um barulho aqui da rua. Tá trabalhando ou não? Não, Tá estamos bem? ouvindo bem. Acho que agora vai ficar o asfalto melhor. Então, o evento foi bom, que eu encontrei bastante gente. Então, e também foi, como foi um evento, a gente também teve a parte social. Então, ainda estreitou ainda mais a relação com as pessoas. E aí, nesse evento, eu dei uma apresentação em inglês, que foi muito bem recebida por todos. Então, isso também ajudou ainda mais a fazer essa conexão melhor com os stakeholders. Aí, eu tinha marcado uma reunião com o meu chefe, né, o Luiz Bravo, logo depois da minha apresentação, no dia seguinte, só que aí ele teve um problema de família e ele teve que ir embora. Então eu não consegui ter a reunião com ele. Putz, Mas eu remarquei para o começo do ano. Mas eu acho que, assim, em geral, está caminhando bem. Assim, ainda o que a gente vem conversando, né, Flávio, por mensagem. Eu ainda quero ter essa conversa com ele para ver se eu consigo ali, pelo menos, encaminhar uma posição diferente para mim na empresa, mas eu tô otimista. legal. Eu estava curioso para ver se você ia ter essa conversa com ele. Não acredita, porque o que aconteceu? Eu esperei minha apresentação, sabe? Eu pensei, ele vai ver minha apresentação. E aí a apresentação foi na segunda, e aí foi super bem recebida por todo mundo, até não sei se vocês lembram do mapa, mas eu falei do Felipe Lugão, né? Que era o cara mais crítico. Ele amou a minha apresentação, amou. E, e aí ele veio depois me parabenizar, que eu coloquei os pontos corretos e tal. E aí, no dia, eu tinha falado com o Luiz, né, Bravo, a gente fazer uma reunião na terça, que seria um dia mais tranquilo do evento. Pô, mas aí na terça de manhã teve uma fatalidade, uma pessoa faleceu da família dele e ele teve que voltar. Aí agora eu tô esperando janeiro para ter essa reunião com ele, mas tudo bem. Pelo menos a apresentação foi boa, então acho que a reunião vai ser mais receptiva, assim. Mas eu acho que de resto tá caminhando bem. E ano que vem, assim, esse ano foi um ano um pouco morno, assim, para mim, o começo do ano, mas ano que vem, agora eu já estou envolvida em mais projetos, sabe? Então isso também dá um gás, sabe? Um contexto, assim, geral, para eu ter uma conversa com ele. Eu vou. Vai cair agora a conexão. Daqui a pouco eu já conecto de novo, que eu vou entrar aqui na garagem, tá bom, pessoal? Já volto. O Rodrigo entrou também aqui. Você nos ouve, Rodrigo? Opa, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, não, tudo bem, pessoal. Eu acabei de chegar aqui do trabalho, pessoal. Desculpa a demora. Quer dar um update também? Como é que tá as coisas? Então, coisas estão no mais perfeito caos. O que acontece? Cada dia aqui nessa nova área, conforme as coisas vão avançando, eu vou descobrindo cada vez mais problemas, mas problemas, digamos assim, do passado, né? Coisas que já estavam na área, seja de sistema, seja de processo. E tá bem difícil de conciliar tudo isso, né? Porque conciliar time, a gente que tira férias, não, já tinha tirado férias, já estava marcada, que eu não consigo remanejar, troca de sistema, que tem que participar das reuniões, ao mesmo tempo cobrança do time de orçamento, então estou sendo metralhado de todos os lados, então tá realmente bem difícil. Mas aos poucos eu vou, tento eleger quais são as prioridades, tento falar com o meu diretor e entender que, infelizmente, não vou conseguir equilibrar todos os pratinhos. Algum pratinho vai ter que cair. Então, eu tento deixar ele ciente que se alguma coisa a gente acabar não conseguindo, entregando da expectativa, que pode acontecer. E deixar alinhado com ele que tipo de prato, se for para deixar cair, o que que a gente pode deixar cair, né? Enquanto a gente não consegue voltar, porque a gente também teve pessoas que saíram também, a gente ainda não conseguiu repor essas pessoas, e a gente tem que estar tentando fazer o melhor que a gente tem. Então,
cada dia está sendo um dia de emoção. Hoje foi mais um deles, mas vamos seguir. Aí ainda tô motivado, tô querendo fazer diferente, tô querendo fazer a diferença. Só que tem esse grande desafio aí pela frente. A Fernanda estava contando dos desafios dela com o time dela, né? E, e você está tendo tempo para dedicar para as pessoas, de conhecer bem as pessoas, de dar um tempo para as pessoas que trabalham no seu time? Como é que Flávio, elas não tanto quanto eu queria, tá? Então, o que sempre acontece, como também, como eu tinha falado, a área de financeira era muito de planejamento financeiro, a parte ali de orçamento era uma coisa que eu já tinha um bom domínio, e eu fui para uma área financeira, que aí virou contas a pagar, contas a receber, tesouraria, conciliação, então uma coisa que eu não tinha tanta vivência, né? Então, o meu conhecimento que está acontecendo de conhecer as pessoas é conforme vai tendo um desafio, eu não consigo, não conheço tanto os processos a fundo, então sempre procuro ver quem é a referência do time e acabo ali junto com ela, entendendo, conversando, entendendo mais. Então está sendo uma coisa assim, mais de projeto conforme a necessidade, mas eu não queria que fosse só nisso, só conforme a necessidade. Queria que realmente dedicar mais tempo para poder conhecer mais e não ficar só nesse ritmo de ficar apagando incêndio, mas não tenho, confesso que eu não tenho me dedicado, o quanto isso me incomoda de não estar conseguindo me dedicar ao time o quanto eu queria. Até agora, no final, antes de sair, com a líder da parte de contas a pagar, conversei mais, trocamos algumas ideias com a pessoa também, com a líder da parte da tesouraria, também tem conversado bastante, mas eu queria mais também conversar mais com o time, poder conversar mais com o time, e entender mais. Alguns dias eu consigo falar mais, outros dias menos, porque tem os compromissos, as reuniões que eu preciso participar, mas estou tentando aos poucos também conseguir delegar e dar mais autonomia, para também não ficar sobrecarregado. Então, conseguir dar mais autonomia para o time para entender que, cara, tem coisas que não dependem de mim. Então, se tem uma pessoa que sabe, lógico, sabe até o ponto que pode, tem coisa que a gente consegue, tem coisa que é mais sensível, que não é possível seguir, mas eu tento tudo que for possível deixar, não precisar ter que eu ser mais um gargalo ali no time para coisa não andar, cara. Se tem coisa que já dá para seguir, cara, não precisa ficar me consultando, dou a diretriz, o que tem que seguir, seguindo a diretriz, cara, não precisa ficar me consultando, que eu já sei que se a pessoa seguir a diretriz com alguma coisa que der diferente disso, mas ela está seguindo a diretriz, eu consigo contornar, que eu sei qual foi o modus operandi ali que a gente está adotando. Ah, você tem uma reunião de equipe com alguma frequência? O que eu faço, Flávio? Eu todo dia chego de manhã, faço aquele método de, cara, junto ali com, tem as células, né? Sento ali uns 5, 10 minutos, e faço aquela revisão do dia de ontem, o que foi, o que que o pessoal está pretendendo fazer no dia, aí eu alinho, se tem alguma coisa que eu acho que é mais importante, eu faço o deslocamento da atividade, ó, cara, tem essa coisa aqui que é mais importante, que pô, o diretor pediu, pô, essa coisa que pode ficar pior se isso aqui explodir, isso aqui pode dar ruim, então tento orientar isso, então reúno com as células logo no início do dia, e com cada célula ali e converso para delinear isso, entender o que que foi feito, o que que a gente vai fazer no dia e delegar ali o que que eu acho que é mais importante. Então, só esse tipo de reunião que eu tenho feito no momento, mas eu queria ter também mais reuniões de fechamento do mês, alguma coisa ali mais, ver o que que deu certo, o que que não deu, fazer uma recapitulação, mas eu ainda não consegui adotar esse tipo de modelo. Legal. Um tema que eu queria falar hoje com vocês era sobre mecanismo operacional, né? O mecanismo operacional de gestão. Como é que a gente cria e por que que ele é importante, né? Como é que ele molda o jeito de trabalhar das pessoas e dá a chance da gente também estar conectado com as pessoas. Vamos aproveitar, né? A Carol também já conseguiu chegar em casa. Vamos começar. Hoje a gente tem uma agendinha, porque a gente vai para o. Hoje, no último encontro, né? A gente continua ali na fase da transformação, mas falando hoje mais sobre dois temas importantes, que é a estratégia e essa parte do mecanismo operacional, né? Como que a gente vai para a execução, como é que a gente cria uma sistemática que fique claro, né? Que gere clareza para as pessoas que trabalham com a gente,
do que é prioridade, de como que a gente trabalha e de como que a gente cria as interfaces, né? E quais são as reuniões chaves, o modo de trabalhar, né? Eu gosto muito de trabalhar com, né, todo começo de ano. Até hoje a Vivian me mandou, né? A Vivian, ela é minha RH, mas ela assumiu esse papel de desenhar para a gente o calendário do ano, né? Então, esse calendário do ano é o mecanismo operacional que eu vou mostrar para vocês. A gente volta um pouquinho nesse ponto. Depois a gente abre também um pouquinho para quem... A gente já fez aqui um update, né? Então, acho que... Deixa eu compartilhar aqui. Eu queria falar um pouquinho de estratégia, né, pessoal? Dentro da segunda parte da transformação lá na plataforma da Eduz, vocês vão ver algumas aulas onde eu falo um pouquinho de como que eu construo uma estratégia, né? E eu acho que o legal aqui é que é uma coisa que você consegue fazer sentado em uma hora, né? Você, dependendo do seu conhecimento do negócio da empresa, ou do seu departamento, da sua divisão, da sua unidade de negócio. E não é algo que você precisa contratar a McKinsey, né? Contratar alguma grande consultoria para fazer. E que é algo que muita gente, muito líder, é, tem uma dificuldade enorme de fazer, né? Porque quando a gente fala de estratégia, parece um negócio absurdo, né? Estratégia, o que tem que fazer? Tem que ter uma análise de mercado, tem que entender competidor, né? Mas no final da história, eu acho que eu consegui, né? Por ter trabalhado em diferentes setores, diferentes empresas, ter mudado, né? E ter que aprender rápido, né? Diferentes negócios. Acho que essa formulinha aqui funciona bem e dá um bom start ali, né? Dá um bom... você consegue acelerar bem no começo ali, enquanto algumas pessoas ainda estão lá tentando entender o que fazer, né? Então, eu queria voltar nesse conceito, né? No conceito das 3 alavancas de valor que a gente falou, acho que no primeiro encontro, e que é algo muito importante, né? Porque quando a gente fala de problema cabeludo, né? Vocês lembram? A gente fala de problema cabeludo, a gente fala das 3 alavancas de valor. Então, algo que alguém chega para vocês e fala assim, tem um problema aqui na empresa. A primeira pergunta que vocês vão fazer é, tá, esse problema ele está ligado a faturamento, né, a receita, a vendas, ele está ligado a custo operacional ou ele está ligado a algum investimento, né, algum capital que a gente emprega hoje na empresa? Se não for nada ligado a esses 3 diretamente, não é um problema cabeludo, né? Pode ser aquele famoso enxugar o gelo, pode ser borboletinha corporativa, né? Pode ser perda de tempo. Então, para ajudar vocês a lembrar de novo aqui, né, o retorno do capital empregado, né? Então, eu brinco aqui, né? Eu fiz aqui no Mineirês, né? Como é que a gente falaria lá Itaúna, né? Então, o faturamento é tu que faz o cobre entrar, né? Que a gente fala lá, né? Então, tu que faz o cobre entrar. O cobre é o dinheiro lá em Minas, né? O cobre é o dinheiro. O 2 aqui, que é custo, é tu que nós gasta, né? Então, tudo que nós gasta na empresa é custo, né? E o capital investido é os trem que nós tem que ter para operar a empresa, né? Então, assim que a gente fala lá em Minas. Então, tudo que a gente tem que ter para operar a empresa, seja o computador, a máquina da produção, o prédio que você precisa ter, o armazém que você precisa ter, o estoque, né? Tudo isso é capital investido, né? São ativos que você precisa ter e que significa que aquele capital que você empregou ali, ele poderia estar rendendo juros na poupança, né? No banco, né? Ainda mais com o juro alto do Brasil agora, né? Então, se a gente sabe que essas são as 3 alavancas de valor, quando a gente vai trabalhar uma estratégia, a gente tem que endereçar essas alavancas, né? Então, eu criei esse template que eu uso realmente, né? Eu normalmente, lá na Corning, a primeira vez que eu mostrei um slide de estratégia, foi um slide, foi exatamente esse aqui, desse jeito, né? Então, eu alinho em cima, né? Quais são os nossos negócios, né? E aí, eu tento responder essas 3 perguntas, né? Para cada negócio. Então, lá na Corning, a gente tem 4 divisões, né? Eu tentei colocar cada divisão em um quadrante aqui em cima, né? Então, quais são as divisões
que tem oportunidade de crescer vendas do negócio atual, né? Então, a gente pode melhorar canal de venda, a gente pode expandir regionalmente, mas a gente não precisa mudar o produto, não precisa mudar o modelo de negócio. Como é que a gente, né, toca nas alavancas somente de aumento de vendas para o negócio atual? Então, quais são as oportunidades de negócio, as oportunidades de crescimento dos negócios atuais? Essa é a primeira pergunta estratégica que você tem que responder, né? Então, Peri, você está lá num cliente, cara, o que eu faço hoje nesse cliente? Qual o contrato com esse cliente? Tem como eu aumentar a receita desse cliente com o contrato que a gente tem hoje, com o serviço que a gente está prestando hoje, né? Tem alguma forma que eu consiga fazer isso? Então, essa é a primeira pergunta. O número 2 são quais as oportunidades de desenvolvimento de novos negócios ou novos produtos, né? Ou pode ser serviços, que eu identifico aqui, né? Então, e que está relacionado também a vendas, né? Então, ali entre parênteses, eu coloco com qual alavanca que isso está relacionado. O terceiro ali é quais são os negócios que a gente tem hoje que a gente precisa melhorar a lucratividade, que o foco do negócio não é vendas. Você tem um negócio que não tá te dando uma boa lucratividade, ele não te dá um bom retorno do capital empregado, você não quer aumentar as vendas, você quer melhorar a margem, você quer melhorar a lucratividade daquele negócio. Então você separa ali, ó, tem tais negócios que eu tenho com esses clientes aqui que está com uma margem menor do que a média da empresa, né? Então você pode olhar por cliente, você pode olhar por linha de produto, você pode olhar por região, né? Por área, seja região ou estados. Se a gente estiver falando de Brasil, quais são os estados onde eu tenho menor lucratividade? Como é que eu trabalho aquilo lá? Então, quando a gente fala de negócios, nessa primeira camada, negócio, portfólio de produto e serviço, essas são as 3 perguntas-chave. O segundo nível ali é a gente entrar na operação, né? Então, quais são as operações chaves do negócio e o que eu olho, né? Quais são as áreas de melhoria de eficiência, né? Excelência operacional de processo, e normalmente tá relacionado às áreas mais operacionais, né? Então, são todas as áreas chaves da empresa. Então, o RH, finanças, produção, logística, tudo que você tem, que você usa de operação para entregar o seu produto ou serviço, ele entra aqui. E aí o foco é totalmente custo e produtividade dos ativos, né? Então, quais são os processos que eu tenho que melhorar? Onde que eu estou gastando muito? Como é que eu olho, é, é, como é que eu faço lá o 80-20 dos meus custos de operação? Quais são os ativos que eu tenho que não estão sendo bem utilizados, né? Então, essas são as perguntas que a gente faz aqui. Qual que é a minha produtividade por recurso que eu tenho na empresa, né? Então, quantas pessoas eu tenho na empresa hoje? Se eu pego vendas e divido pelo número de pessoas, quanto é que dá isso, né? E aí, quando eu olho quanto que custa uma pessoa, né, uma determinada operação, se ela custar mais do que o valor de vendas que eu estou gerando, opa, essa pessoa tem que estar gerando muito mais valor, né? Então, como é que eu crio indicadores para que eu entenda e isso, por exemplo, a gente olha muito em operações que tem muito serviço, muita gente de serviço, por exemplo, né? Consultoria, o Peri trabalha, por exemplo. Então, se você tem pessoas que estão ficando ociosas, né, que não estão alocadas em projeto, essas pessoas estão gerando um custo, não estão gerando receita. Como é que eu aumento a produtividade dessas pessoas? Eu mantenho essas pessoas, ou eu diminuo as pessoas, ou eu realoco projetos, ou eu tenho outras pessoas que estão fazendo hora extra em algum projeto e a outra não está. Então, como é que eu aumento a eficiência desses recursos, né? Aí a gente tem um ponto número 5, que é um ponto que é uma teoria que me marcou bastante quando eu fiz um curso no Singularity University, um cara que era um ex-Deloitte, e ele falou muito sobre esse ponto aqui, né? Que qualquer estratégia hoje, ela tem que estar olhando, né, em alguns desafiadores dessa estratégia, que são esses 3 pilares aqui: inovação, transformação e tecnologia, né? Então, inovação é fácil de entender, né? Então, se você está atuando no mercado e você tem algum competidor, alguma startup que está vindo com um modelo novo de negócio, que está disruptando, que está fazendo algo diferente e que você não está, você tem que estar identificando isso. Na verdade, a sua empresa tem que estar gerando essa inovação. Tecnologia, né, vem muito próximo ali com inovação hoje em dia, mas tecnologia
são ferramentas, né, tecnológicas, como é que eu aumento a automação, como é que eu aumento a eficiência através do uso de dados, né, de tecnologia da informação. E transformação é mais no sentido assim, onde que eu preciso gerar mudanças aqui? Onde que eu preciso provocar mudanças na minha organização, né? Às vezes a gente é uma empresa, nós fazemos catálogo e a gente faz feiras. Tá, mas caramba, todas as empresas agora estão usando o online, né? Mas o meu departamento de marketing só faz catálogo impresso e faz feiras. Será que a gente precisa gerar uma transformação no marketing da empresa e falar, olha, gente, nós precisamos fazer 2 ações online no ano que vem, né? Você desafiar o status quo, porque as pessoas tendem a ficar na zona de conforto. Por mais que as pessoas olhem e vejam, puta, tem um Instagram, o competidor está fazendo Instagram, mas isso não funciona. A pessoa fala assim porque ela não sabe fazer, né? Para ela defender a zona de conforto dela, ela vai falar, pô, isso aí não vai funcionar para nós. Ah, funciona lá, mas para nós não funciona assim. A gente sempre fez desse jeito. Então, quando você começa a ter muito isso na empresa, você precisa gerar transformações, né? Ele tem toda uma teoria que eu até explico também um pouco, a gente não vai entrar muito em detalhe, mas tem uma aula sobre isso lá, onde ele fala dos agentes de mudança, né? Os agentes como é que você cria os agentes de mudança na empresa. E por último, pessoal, são pessoas, né? Então, quais as pessoas e a organização que a gente precisa ter, né? Uma vez que você tem claro isso aqui, fica fácil de você priorizar os recursos para onde você precisa focar, você direcionar os recursos e para você definir quais são os perfis, né? Eu tenho os perfis, se eu quero desafiar o marketing para fazer algo online, eu não tenho ninguém ali que sabe nada de online, eu preciso trazer alguém com a competência para começar a fazer esses 2 pilotos do ano que vem em online, certo? E aí a gente fala de cultura, né? Qual que é a cultura que a gente precisa ter, que a gente quer criar ou que a gente já quer reforçar? Às vezes, né, a maioria das empresas já tem uma cultura bem definida. Eu quero reforçar essa cultura ou eu estou gerando algum agente de transformação, alguma transformação e eu preciso trazer algo novo para essa cultura. Eu preciso é, é, recriar algo novo, né? Criar algo novo para essa organização. Faz sentido? Perguntas? Se, se a gente consegue sentar, né, o nosso time, o nosso grupo de trabalho, se todos os líderes na empresa fizessem isso aqui simples e discutissem isso aqui com a organização, no mínimo a empresa estaria acertando o seu básico, né? Ela estaria é, é, ficando mais azeitada para aquilo que ela já faz. Só que daí, com o tempo, você consegue, né? Você vai ter alguns desafios, né? Tá, então como que eu vou fazer isso? Como é que eu aumento o crescimento dos negócios atuais? Ah, putz, a gente podia abrir um e-commerce, né? Opa, aí o e-commerce é o como e é algo mais complexo. Caramba, o e-commerce é super complexo. A gente nunca fez, não tem ninguém aqui que sabe fazer. Aí pode ser que você comece a ter que ter um aprofundamento nessa estratégia e aí sim trazer uma consultoria especializada em e-commerce, né? Mas aí talvez algumas coisas comecem a ficar mais complexas e que vão ser estratégias de mais longo prazo que você começa a ter tempo para trabalhar, mas o básico você já segurou, né? Com esse modelinho aqui que eu estou comentando com vocês, né? Entenderam a ideia? Pode ser que você fale assim, tem uma nova oportunidade de negócio. Eu tenho um cliente nosso que está pedindo um novo tipo de produto que a gente não tem. E não tem esse produto no mercado. Opa, isso é um desenvolvimento de produto. Isso é uma coisa mais complexa. Opa, como que eu vou fazer isso? E talvez exija um aprofundamento mais estratégico no sentido de construir um business plan, de analisar o mercado, buscar dados. Aí sim você contrata uma consultoria que vai vir resolver um problema específico de, ó, esse insight que eu tive de mercado, ele é válido? Vale a pena eu investir numa nova linha de produção, no desenvolvimento de produto que vai durar 1 ano e meio para aí eu ter retorno? Aí sim você traz uma competência que talvez você não tenha dentro de casa para responder questões estratégicas, mas estão alinhadas, questões que ainda são estratégicas, mas que já está numa direção, já responde uma pergunta estratégica, né? De como que você vai gerar novas oportunidades de negócio, quais são os novos produtos ou novos negócios que eu quero gerar, né? Mas você já identificou a direção e o que você quer estar tentando responder, né?
É legal vocês depois fazerem um exercício olhando para a empresa de vocês e se colocando. Ah, deixa eu sentar aqui na cadeira do Luiz Bravo aqui. Deixa eu sentar na cadeira do CEO da minha consultoria aqui e ver se eu consigo. Vocês conseguem responder essas perguntas aqui, tem insights de coisa que talvez a empresa não esteja fazendo hoje, né? E aí vocês têm insights interessantes para levar para a liderança de vocês. Ó, fiz uma análise aqui. A gente já pensou nisso? A gente já viu isso aqui, né? Então aí podem sair insights interessantes e conversas interessantes para vocês trazerem para a liderança de vocês, né? Fazer um E aí, exercício desse com as lideranças, né? Deve gerar um backlog aí de iniciativas, né? De possíveis ideias aí, né, a serem analisadas, priorizadas, né? Que aí pode sair, se fazendo um exercício desse, pode ser um backlog gigante, né? Ideias, né? sim, É. quando a gente montou a primeira draft da estratégia da Corning, Peri, a gente identificou 4 iniciativas chaves, né? Hoje, Uhum. a gente tem 11 iniciativas, sendo que nós estamos rodando, né? A gente começou lá atrás algumas, né? E que daí vem derivando e tendo fase 1, fase 2, fase 3, mas a gente está tocando 8, né? Então tem 3 iniciativas que a gente ainda não conseguiu alocar recurso, eu não consegui Uhum. aprovar budget, e aí você tem que ser honesto, né, também, porque quando você faz um exercício desse, surgem muitas ideias, né? Podem surgir 5, 6, 7, 8, 10 ideias, mas se eu estou fazendo uma estratégia pensando no meu departamento, no meu segmento de negócio, eu tenho recurso para tocar 6 iniciativas? Ou eu tenho recurso para tocar 2 ou 3 esse ano? Né? Quais É um são as mais exercício importantes? Quais são difícil as de mais você importantes? priorizar, né? Muita coisa você vai falar, ó, não vou fazer isso agora, né? Focar naquelas chave, né? 80-20 que Exatamente, você falou, né? exatamente. Vamos focar naquelas importantes. De repente você tem uma coisa muito urgente, de repente você identifica que você está perdendo market share nos seus segmentos atuais, porque um competidor né, fez algo diferente, e você precisa dar uma resposta para aquilo, porque senão aquilo significa que você está perdendo vendas, aquilo talvez é uma prioridade, né? Então você tem que ter esse roadmap, né? A gente coloca no tempo e faz Uhum. um roadmap de, tá bom, a gente identificou tudo isso aqui, agora como é que a gente organiza? Qual que a gente faz primeiro? Como é que a gente começa, né? Esse é um bom ponto. E, E aí, Flávio, pessoal, eu só entendo que fala. isso pelo menos acho que vale a pena pelo menos fazer isso uma vez por ano, pelo menos, né? Então, eu ia falar exatamente isso aqui Ah, agora, então, né? beleza. Antigamente, quando a gente fazia estratégia, né? Esse professor, né? Esse cara da Deloitte, eu esqueci o nome dele, tá lá no material nosso lá. Acho que tem até o material dele lá, um PDF. Ele falava o seguinte, pô, antigamente, quando eu estava na Deloitte, quando ele estava na Deloitte, né, como consultor estratégico e tal, ele falava, a gente fazia planejamento estratégico com as empresas para 10 anos, né? Então, a gente, há 10 anos atrás, né, década de 2000, década de 90, era planos para 10 anos. Ele falou assim, hoje, se você falar que você tem uma estratégia para 12 meses, 18 meses, eu já vou duvidar, né, do quão a sua estratégia ela é realista, né? Então ele brinca, e por isso que tá essas duas lupinhas aqui, né? Que hoje você faz uma estratégia para um ano, então praticamente é o budget, né? O budget virou o planejamento estratégico. E aí, a cada 6 meses, você tem que fazer o zoom in e o zoom out, né? Então você tem que entrar lá no que você está fazendo e ver, pô, isso aqui ainda tem que estar fazendo, né? E o zoom out é ver se aconteceu alguma coisa diferente no mercado, né? Porque ele falou, pô, cara, você faz uma estratégia, daí vem uma pandemia. Depois passa a pandemia, vem a guerra da Ucrânia. Aí depois vem o impeachment do presidente do seu país. Depois, cara, hoje em dia as coisas estão tão interconectadas, está tudo tão globalizado que acontece qualquer coisa, né? Então, e aí ele fala que são por isso tem esses raiozinhos aqui, né? Na estratégia, né? Que estão desafiando a estratégia a todo momento, né? Então você tem que estar a cada 6 meses fazendo esse zoom in, zoom out, olhando o que tem de inovação, o que tem de tecnologia acontecendo e o que tem de transformação acontecendo no mundo, né? No mundo né? No meu ambiente, né? No meu microcosmo ali, né? No meu segmento de mercado, né? Então, essas são as 3 perguntas que você tem que estar fazendo e daí realinhando a estratégia, né? Então, eu achei isso aqui muito interessante, né? E ele fala um pouco de como que você quer fazer uma inovação, a inovação não começa pelo presidente da empresa, né?
A inovação tem que começar no edge da empresa, né? Ele fala assim, nas áreas limites da empresa, né? Lá na ponta da empresa, né? Que é com quem está fazendo interface com o mercado, com os clientes. E aí, quando alguém tem uma ideia ou faz um piloto, né? E você vê uma semente nascendo, ele fala, protege essa semente, né? Não traz essa semente lá para ser um projeto do presidente, né? Não, cara, deixa lá na ponta, deixa ela ágil, deixa ela ir crescendo, alimenta ela, protege ela, né, da burocracia natural da empresa maior, né? E aí a ideia é que a empresa tenha 10, 12, 15 iniciativas de inovação, né? Dependendo do tamanho da empresa, né? Dependendo do tamanho da empresa, 2 ou 3 já é muito, né? Mas que ela tenha algumas iniciativas de inovação, né? De implantação de nova tecnologia e que surgiu de iniciativas das pessoas dentro da empresa, né? Então isso fala muito da cultura das empresas hoje em dia, como que precisa ser, né? Então, se a cultura da empresa ela ainda é muito centralizada, é impossível um cara, né, centralizado, presidente, dono da empresa, ele está pensando tudo, né? O mundo hoje é tão dinâmico, o cara não consegue estar olhando tudo. Ele precisa, né, das pessoas estarem olhando e estarem tendo autonomia para trazer essas ideias, fazer teste, né, fazer testes rápidos, né, que não coloquem em risco também a empresa, né? Então, isso aqui um conceito. E aí, pessoal, né, que eu sempre falo, né, que estratégia, quando a gente fala de estratégia, não é uma coisa que você faz estratégia, bota no PowerPoint, manda um e-mail para todo mundo e está feita a estratégia, né? Então, eu lembro que lá na Corning, eu fiz um primeiro draft dessa estratégia, que foi bem high level, né? Não tinha muito ali o como, né? Tinha um direcionamento. Ah, nossa área de telecom, o foco é a lucratividade. Nós temos que melhorar. Tinham 2 linhas de produto que a gente estava perdendo dinheiro. A gente tinha que melhorar aquelas 2 linhas de produto. Depois tinha novos negócios, né? Quais são os novos negócios que a gente quer desenvolver? A gente tinha identificado o mercado de vials para farmacêutica, o mercado de data centers, que agora a gente está crescendo bastante. A gente viu isso 3 anos atrás. Em 2022, começo de 2022, a gente começou a falar de o mercado de data center seria um mercado em crescimento e a gente praticamente não atuava. A gente vendia 3 milhões de dólares. Esse ano nós estamos fechando com 23 milhões, a gente vai fechar com 7,8 de faturamento, mas temos já 23 milhões de dólares de carteira para o ano que vem. Então, é um crescimento muito forte e a gente identificou 3 anos atrás. 3 anos atrás eu só pus lá, nós temos que entrar no mercado data center. Não tinha o como, não tinha o que a gente ia fazer, qual produto que a gente ia vender. A gente sabia que data center ia crescer, né? E aí, pessoal, depois de um ano, né, quando eu comecei a querer detalhar a estratégia, eu via que as pessoas ainda não estavam comigo, né? Eu via que a gente ainda não. Os meus líderes não sabiam comunicar aquilo. Esse projeto Data Center, por exemplo, não andava. Eu montei um time de trabalho, mas como a gente não tinha recurso de data center, eu peguei gente que vendia fibra ótica, né? Fiber to the home, gente que fazia parte de centrais. Então, eu peguei o time que tinha de telecom e pus eles para pensar data center. O que vocês acham que eles faziam, né? Eles não davam atenção, né? Não sai da inércia, né? E aí você precisa ficar batendo o bumbo, precisa criar o mecanismo operacional, que a gente já vai falar, né? Então eu acabei criando o escritório de PMO, né, o PMO Office, eu tinha um cara que só ficava fazendo follow-up dos projetos estratégicos, né? E aí tinha que ficar lá e tinha que entrar nas reuniões do time de data center, o time de data center não fazia, e botava as ações e não cumpria, e atrasava até que a coisa começava a rodar, né? Começou a rodar. E isso leva tempo, né? Eu brinco que a gente começou realmente a implementar a estratégia, mudar as coisas lá na Corning, depois de 1 ano e 6 meses, um ano e 7 meses. Foi no final de 2022 para começo de 2023, quase dois, um ano, quase 2 anos, né? Eu entrei em maio, então começo de 2023, maio de 2023 já estava dando 2 anos que eu estava lá, né? Bom, aqui um pouquinho de resumo, né, desse conceito. E aí, a gente. Deixa eu voltar aqui um pouquinho só para vocês. Quem de vocês tem clareza? Deixa eu interromper aqui. Quem de vocês tem clareza
na estratégia da empresa, né, de vocês? Vocês têm clareza? Alguém comunica? Alguém vem, né, de forma assim, um slide, 2025, nós vamos fazer isso aqui é o foco, isso aqui que nós temos que fazer, ou, né, não é algo muito claro? Não, não é algo muito claro não, Flávio. Carol também tá lá falando, não, não tem isso. Eu tenho muita clareza, como eu te falei, a Analítica é uma empresa assim, fora, é uma empresa ainda que está caminhando nesse caminho. Assim, eu sei que o time de vendas, eles têm reunião anual de vendas, e aí lá com eles têm objetivos e tudo mais relacionado a vendas e estratégia. Como eu sou do time de aplicação, essa estratégia ela não é transmitida para gente, entendeu? Então, no meu time de aplicação não tem, a gente não tem noção que qual que é a estratégia. Então, mas eu acho que já com o que você compartilhou hoje no seu slide, o primeiro slide, né, que tem as caixinhas, já me veio várias ideias exatamente para ter, né, essa conversa com o Luiz Bravo, para tentar mudar um pouco essa cultura do time de aplicação. Porque realmente fica muito ruim a gente trabalhar sem saber o que tem que fazer, assim, tipo, de ter um objetivo, uma meta, é tudo muito no ar, sabe? Que a gente tem que fazer. Mas eu já tive bastante insights agora para tentar propor isso para ele. Uhum. Esse é um ponto super importante. Na minha empresa, há uns anos atrás, não tinha muito, mas como assim, vende processo de transformação para os outros clientes, o pessoal chegou à conclusão que tinha que praticar dentro de casa aquilo que está vendendo, né? E aí isso aí motivou várias mudanças que foram interessantes. Por exemplo, uma vez por mês, os sócios, eles comunicam ali como estão os indicadores, o sonho grande, né, que o pessoal chama, as iniciativas principais. E aí a gente tem esses papos recorrentes, assim, né? Com divulgação de resultados, com envolvimento. Falta melhorar mais, falta envolver mais o pessoal da ponta, né? Às vezes o pessoal fica muito só no cliente, fica ainda um pouco isolado. Mas teve uma mudança grande quando passou a comunicar mais e envolver mais, assim, as pessoas. Acho que é Eu fundamental acho esse ponto aí. o que eu tenho, assim, um certo receio, quando isso é uma coisa que eu tô com um tempo ainda desenvolvendo. Eu tenho um receio de propor ideias, sabe? Por Pro quê? meu chefe. Que eu não sei, eu tenho muito receio. Eu tô assim, eu tô com tanto receio dessa minha conversa com o Bravo. Não sei, é uma insegurança, não sei se é bobo. Eu tô com receio de propor ideias para ele e ele ver com maus olhos, entendeu? Acho que é uma inocência minha, não sei. Mas eu tô assim com receio de propor ideias. É, Então, a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Se você está com receio de propor ideia, eu acho que o jeito mais fácil de reduzir nosso receio de propor ideias é quando a gente entende muito bem o outro, né? O interlocutor. É por isso que eu te falei, né? Ó, tenta controlar um pouco a sua ansiedade em ter ideias e propostas, entende mais quais são as ideias e propostas dele, né? é. Para ver se você consegue encaixar nas ideias dele a sua história. Então, porque se você entender como é que ele enxerga, se você simplesmente, né, em vez de levar esse slide pronto para ele mostrar, ó, Luiz, eu fiz uma estratégia aqui para analítica, né? É muito mais assim, fazer as perguntas que estão no slide para que ele te fale como ele enxerga a estratégia da analítica, né? Uhum. Ele tem uma visão, ele pode estar errado na visão dele, só que você primeiro precisa saber qual que é a visão dele. E aí você Uhum. depois pode aprofundar e trazer insights para ele em cima das ideias dele e até falar para ele, Luiz, ó, essa parte aqui, cara, dos produtos atuais nosso, ó, eu vi que você não está enxergando isso aqui, ó. Aí ele vai falar assim, Uhum. como assim? Me explica. Não, você não falou isso aqui? Ó, tem isso aqui também, né? E É. aí você gerou valor para ele. Aí você se colocou de igual para ele, no sentido de que ele vai querer te ouvir, ele vai querer te perguntar, você se preparou, você se embasou, né? Porque É. eu também falo para as pessoas assim, toma cuidado para você não chegar com a sua ideia achando É, que aquilo é um baita exatamente. de um problema, né? E aí não é,
porque você tem uma visão limitada da empresa, ou porque você foi um pouco arrogante, né? Achando que você sabia tudo, né? Então, Uhum. eu acho que. Mas assim, se você estiver indo com esse ângulo, o receio, né, de falar e de dar uma ideia é de tomar um não, né? Porque todos nós somos seres Não, mas eu, humanos. não, eu gostei da sua sugestão de perguntar para ele. Aí, isso que eu tenho que ter, entendeu? Eu tenho que perguntar para qual que é a estratégia da analítica, como que é a visão para 2025. Exatamente isso. Uma vez que eu consiga ter essa conversa com ele, eu acho que eu vou me sentir até melhor em propor qualquer ideia, sabe? Porque eu tô propondo ideia com coisas que eu acho. Às vezes ele já tem outras, sabe? Tem outra estratégia, tem outra visão. Eu não sei a visão dele. Mas então eu tenho que Exatamente. descobrir. E você gera mais conexão quando você sabe, né, tem as ideias do outro. Nem eu falei pro É, Peri, é mais sobre a pessoa que ele vai encontrar amanhã do que sobre ele. Porque se ele é, souber mais sobre ela, né, e souber do jeito que ela pensa, das ideias dela, ele pode agregar valor, né? é. Então, Eu acho e- muito interessante. É, eu acho interessante esse exercício que eu tenho que fazer. Acho que grande parte das pessoas, né, de tipo assim, tirar o seu, né? Tirar o ego, porque quando a gente geralmente vai fazer uma conversa, a gente tá buscando sempre o nosso interesse, né? Eu a faço gente isso. quer falar da gente, a gente quer a gente. O que que tem para mim aqui? E ó, É, pô, eu quero crescer. Então, eu sempre falo isso isso. para as pessoas, né? É o contrário, né? Então, É por o isso que a base da escalada corporativa, né, dos meus conceitos é destrói o seu ego. Quando é, você estiver falando muito, pensando muito assim, eu vou nessa reunião porque eu quero isso, é isso, para mim é isso. Opa, peraí, que essa sua reunião tem, pode até dar certo, mas tem grandes chances de dar muito errado, né? E é. aí as pessoas se frustram, né? Não, esse Então, exercício é difícil, mas vamos é lá. difícil. Eu tomei muita cabeçada para poder aprender isso. Ele é difícil, mas ele é lógico, ele é da psicologia humana, né? A gente consegue entender, É, né? Quando a gente está aqui conversando, eu estou explicando para vocês conseguem entender. Só que na hora que a gente é, vai lá fazer, a gente volta, põe a gente na frente de novo, né? Porque é o natural do ser humano, né? A gente põe é. os nossos Não, interesses. mas eu Tentar gostei entender da sugestão. a dor do outro, né? Onde que, onde há um espaço que você pode ter um médico que você pode contribuir com a dor ou uma necessidade, né? Do outro, né? E é na dor do outro que você cresce. Porque você resolve a dor do outro, você vira o cara mais valioso, certo? Para aquele outro. E Uhum, aquela pessoa vai querer, porra, mas ele me ajudou aqui, pô. Ô, Peri, vem aqui, cara, tô com outro pepino aqui. Você ajuda de novo, você uhum. ajuda de novo, cara. Não tem como você não ser a pessoa que vai crescer na empresa, você não ser a pessoa que vai estar sentada na mesa discutindo temas, entende? Então é Sim. essa a jogada, né? Hoje tem só um outro complicômetro mais nos dias atuais do home office, né? Por exemplo, eu não conheço praticamente ninguém pessoalmente. É só no Teams ali e tem poucos eventos E é presenciais, muito né? louco, né? Por Poucas exemplo, oportunidades. ontem a gente fez um churrasco, né? A gente fez ano passado meio-dia, né? Aqui em São Paulo, num beach tênis club lá, e o pessoal Uhum. adorou tanto que esse ano a gente fez o dia inteiro. A gente pegou um ônibus, né? E fomos todo mundo para Cotia, num sítiozinho bem legal, com piscininha, churrasco, banda, e ficamos lá o dia inteiro. É legal. E, e eu fiz questão de ir no ônibus, né? Eu fui de ônibus, com todo mundo, né? E foi muito legal, assim, a volta, a ida já foi divertida, a volta com a galera já, né, tinha tomado todas e tal, a nossa RH, ela, ela fez de iniciativa dela, eu até parabenizei muito ela foi meio que uma animadora de ônibus, né, parecia um ônibus de oitava série, e ela, com brincadeiras, com coisa, ela ficava olhando no celular, ela se preparou, pesquisou, fez pergunta e resposta, fez desafio do debate. Teve uma lá que ela falou assim: ó, vocês dois vão defender e falar coisa boa do RH da Corne, e vocês dois vão falar coisas ruins do RH da Corne. E aquilo une tanto, meu. A gente se divertiu tanto, deu risada. E aí, hoje teve uma reunião que todo Boa mundo ideia, essa, entrou. né? Vou até anotar aqui. Achei legal. E eu tava no ônibus, porque eu falei, eu até falei, eu dei uma deixa, assim, a gente fez um jantar com o meu time de liderança, eu falei pra todo mundo, ó, vou no ônibus, pessoal. Eu acho que a gente devia ir no ônibus.
E aí, né, tem uns diretores meu lá que, né, vou de carro, né, quis ir de carro, porque eu volto. Teve um que falou assim: não, eu vou de carro que eu vou ter que voltar mais cedo. 6 horas ele tava lá. Eu falei, tá vendo? Sabe, vai meio que assim, eu vou, se tiver ruim, eu vou embora. 6 horas ele tava lá. Pô, devia ter ido de ônibus, tinha aproveitado, tinha conectado mais, entende? Uhum. Então, eu acho que isso essa é a pena, né, do home office, da gente, né, a dificuldade do home office, da gente não ter tanta mais ali principalmente para quem é líder, para quem lidera. Você não ter momentos de exposição, né? Imagina eu como presidente da Corning e tem gente lá que se eu falei uma vez na vida, foi uma vez que eu esbarra lá no café, é ruim, né? Porque se todo mundo tivesse no escritório sempre, eu teria como É. perguntar da pessoa, e aí onde você mora? Você é casado? Você tem filho? E aí a pessoa conecta, né? E aí quando eu vou lá e faço um town hall e faço uma apresentação, as pessoas conectam mais. Pô, o Flávio foi legal comigo lá no café, perguntou do meu filho. Ele vai trabalhar mais para mim, né? Ele vai tentar entender a mensagem que eu estou falando lá no town hall. Mas quando o cara só me vê no town hall, só vê o Flávio lá falando da estratégia, tem que fazer isso, tem que faturar mais, tem que reduzir custo. O cara fica meio desconectado, né? Então, mas, Criar mais essas oportunidades, assim, né? Esses eventos. é, uma das formas de conectar, aí vamos para o segundo bloco aqui. Vamos fazer só uma coisinha, pessoal. Eu esqueci de pegar a minha água. Vamos dar 5 minutinhos aqui, só para todo mundo pegar uma água e ir no banheiro. 5 minutinhos, a gente já volta. Só vou pegar uma água lá. Beleza. Ok.
Vamos lá, pessoal? Quem estiver voltando aí. Você tá no Rio agora, Carol? Hoje eu tô, semana, até o final do ano, eu tô no Rio. Mas ano que vem vai ser punk, em termos de viagem. Bastante viagem. Já tem E uma você, agenda marcada. Oi, pode falar. não, que você falou que o seu, é seu marido, né? Você mora junto, né? Isso. E que ele tinha tava doente, algo assim, né? Então, foi bem, não é, eu já até me separei, o Flávio, É, porque ele tem Parkinson avançado, precoce, e aí ele fez operação, eu tava bem mal mesmo. Aí ele fez operação, mas aí depois da operação ele teve uns problemas psicológicos graves, e aí ele foi se tratar, que pena. bem, Você passou por é, essa barra também. foi agora recente. Mas é porque, assim, ele tava com Parkinson bem avançado, né? Fisicamente, mentalmente também tava ali, psicologicamente também tava afetando, sabe? O Parkinson tem grande chance de desenvolver até demência, né? É, Então, aí depois ele teve que se internar para se tratar, e aí resolvemos seguir vidas diferentes por agora. entendi. É que eu ia te perguntar, né? Como é que você fazia com as viagens e tal, né? Não, era difícil, já era difícil antes, aí agora vai se intensificar as viagens para ano que vem. E aí a sua família, ela tá aí no Rio. Então, eu sou de Niterói, não sei se você conhece Niterói. Sim, Niterói é do Rio, é no estado do Rio, né? É do lado da cidade do Rio. Minha família toda é de Niterói. entendi. Então, Certo. eu venho sempre pra cá. Tipo assim, é minha base. Legal. Vamos então seguir aqui. É, Rodrigão, você também já voltou aí, cara? Tô aqui. Ah, beleza. Então vamos seguir aqui para um segundo bloco, para a gente poder também ter um tempinho de bate-papo e um fechamento aqui. O outro ponto, né, pessoal, é o que eu chamo de mecanismo operacional. Então, não adianta nada você ter uma estratégia se você não executar, né? Se você não for muito bom em execução. E eu sempre tive dificuldade assim com alguns chefes, né? Muito sem uma organização do trabalho, né? Sem um modelo de trabalho, sem previsibilidade, né? No que eles queriam, no como que eles trabalhavam, muito curto prazista, né? Às vezes eu tinha chefe, pô, tinha um chefe na produção e eu chegava para fazer planejamento de material, que era uma função pô, que você tinha que ter planejamento, né? E eu sou engenheiro, né? Eu sou um cara mais disciplinado, né? Gosto de planejar, mais racional. E o cara chegava e de repente ele ia na minha mesa e me chamava, Flávio, se eu fazer uma apresentação para amanhã, você faz para mim, por favor, é sobre isso, isso e isso. Eu olhava para ele e falava assim, cara, e quem vai fazer o planejamento lá, meu? Para amanhã você precisa da apresentação? Então era um inferno, o cara me atrapalhava. E aí quando ele me pedia essa apresentação, eu tinha que ficar trabalhando até mais tarde, e acumulava meu trabalho. Eu achava, cara, será que é assim que se trabalha, né? Porra. Então, assim, eu comecei, né, a utilizar isso aqui quando eu aprendi, assim, a grande base disso aqui eu aprendi com um chefe, que foi o Michiel Van Damme, que foi um cara que foi meu chefe na Holanda, que eu achava incrível o jeito dele trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar com ele e na primeira reunião que ele fez com o time, ele falou essa coisa do operational mechanism, né? Ele falava assim, eu vou explicar para vocês o meu operational mechanism.
E ele começou a explicar para a gente, e aí ele começou a executar aquilo, e eu achava aquilo incrível. Eu falei, cara, é desse jeito que eu vou trabalhar, se, né, se um dia eu for liderar uma divisão, muita gente, né? E aí, quando eu cheguei na Philips aqui no Brasil, que eu tinha um time comercial grande, né, eram mais de 30 pessoas, eu comecei a ter um mecanismo operacional, que nada mais é, né, do que uma forma de você disciplinar aquilo que você tem que fazer, né? Então, esse aqui era o meu mecanismo operacional na Thermo Fisher. E tem um assunto engraçado, que eu cheguei na Thermo Fisher e comecei a implementar isso aqui, fiz com o meu time. E aí, uma vez o Roberto Mendes, que era o nosso presidente, ele gostava de fazer reunião de liderança fora, né? Então a gente viajava. Então, uma era na Argentina, outra era na Costa Rica, outra era no México. Só que teve uma vez que ele marcou uma reunião que era na Argentina, e tipo assim, a gente estava no final de maio e ele marcou a reunião para a terceira semana de junho, ou para a segunda semana de junho. E eu viajava muito, eu ficava uma semana no Chile, uma semana no Brasil por causa do meu filho, uma semana no México, uma semana no Brasil, uma semana no Chile, uma semana na Colômbia, né? Então eu tinha que estar sempre no Chile, que era meu maior escritório, eu era o representante legal. E aí ele marcou essa reunião e eu fui na sala dele. Eu falei assim, ô Roberto, cara, você marcou essa reunião, você sabe que você vai marcar 2 reuniões por ano com o time de liderança, por que você não marca 3, 4 meses de antecedência para a gente se adaptar? Deixa eu te mostrar como é que eu trabalho. E eu peguei e mostrei para ele, né, isso que eu vou mostrar para vocês. E ele, na hora, ele chamou a Solange, né, a Sol era a nossa CFO, ele chamou a Solange e falou assim, Solange, eu quero fazer isso aqui. Vamos fazer o mecanismo operacional da Termo e a gente vai fazer o deployment para todas as divisões, porque a Termo tinha umas 17 divisões, né? Tinham vários líderes de negócio. E isso virou um mecanismo operacional esse segundo aqui, que é o calendário anual, é exatamente o calendário que a Sol fazia, né? É esse calendário aqui, e depois eu explico. Mas como que surge isso aqui? Eu pego o mês, né? Vocês já viram que é, a cada 2 meses você tem um mês com 5 semanas. Então você tem 2 meses com 4 semanas e um mês que, quando você tenta dividir o calendário, ele fica com 5 semanas, né? Então é o trimestre. O último mês de cada trimestre ele tem sempre 5 semanas. Vocês podem ver aqui, ó. Não, desculpa, o primeiro mês, né? O primeiro mês de cada trimestre. Então você pega janeiro, ele tem 5 semanas, ó. Aí você pega fevereiro, são 4. Março são 4. Primeiro mês do segundo trimestre, 5 semanas, né? Então, meio que casa, assim, se você, né? Porque tem mês que tem 31 dias, né? Então, o mês vai andando e você, quando tenta fazer, é mais ou menos dessa forma que fica. Então, eu criei um jeito onde eu falava assim, ó, tá, então na minha primeira semana, minha prioridade é fazer revisão do funil de vendas. Então, eu fazia revisão de vendas com meus times de vendas, né? E revisava backlog de entrega. Na segunda semana, eu tinha revisão financeira. Então, para eu fazer a revisão financeira, eu já tinha que estar com uma boa visão de mercado, de vendas, né? Os números, forecast, pipeline de projeto. Aí eu trabalhava nessa preparação da revisão financeira e essa semana a gente sempre fazia revisão até quarta-feira, então sobrava quinta e sexta. Quinta e sexta eu visitava cliente. Depois, na terceira semana, eu fazia meus one-on-ones, então eu chamo de, né, a semana que eu desenvolvo pessoas, então eu faço minhas reuniões individuais, né? Então, tá, Rodrigo, isso aqui é uma sugestão para você, cara, né? Você pegar as atividades da sua área financeira e dividir, né, dentro do mês, o que que eu tenho que fazer em cada semana, e você dedicar pelo menos uma manhã né, 2, 3 dias, ou amanhã de uma semana sua, para fazer os seus one-on-ones com o seu time. Realmente dedicar ali 30 minutos, uma hora, né? Seus coordenadores, supervisores, você fala uma hora, os seus analistas, você fala 30 minutos, né? É você dar um tempo de agenda para eles com você, né? Então, eu falo que essa agenda não é minha, essa agenda é deles, né? Eles que trazem aquilo que eles precisam da minha ajuda, que eles precisam de discutir comigo dos objetivos deles que eles não estão alcançando, né? Então, é uma reunião que eu chamo de desenvolvimento de pessoas, de one on one, tá perto das pessoas, conectando com as pessoas. Não, Aí eu fazia, ótimo. ah, aí eu fazia na terceira semana a minha reunião de equipe, né?
Quarta semana, temas estratégicos, então projetos, viajar, visitar cliente, viajava, né? E na quinta semana, né? Aquele mês você tem uma quinta semana, você tem uma semana de bônus, né? Que eu tentava deixar realmente livre de reuniões, que eu tento ainda fazer isso, que é o que eu falo do ócio criativo ali, né? Você tem que ter um tempo livre na sua agenda para encaixar talvez coisas que apareçam ao longo do mês, para você revisar o que aconteceu no mês, revisar anotações, né? Como eu visitava muito cliente, eu viajava, eu anotava muita ação e eu não tinha tempo de delegar as ações. Então, essa semana eu organizava, eu organizo, né? Eu ainda faço bastante isso. Hoje, na Corne eu mudei um pouquinho, porque todas as minhas sextas-feiras à tarde, elas são bloqueadas. E eu uso as sextas-feiras para recapitular a semana, né? Eu tive que fazer isso porque eu via que às vezes eu visitava cliente, anotava coisa no meu iPad, passava uma semana e meia e eu não tinha voltado naquelas ações, porque era tão corrido, né? Visitava um cliente, depois do outro, depois tinha outra reunião, depois tinha one-on-ones. Quando eu via, passou uma semana e meia e eu não enderecei aqueles feedback que o cliente me deu. Então, na Corne, eu mudei um pouco. Então, isso aqui é um modelo só para vocês pensarem, né? Como é que a minha semana deveria ser, né? Como é que eu deveria alocar meu tempo? Como é que eu planejo a minha semana, né? E principalmente quando vocês lideram pessoas, né? Quando vocês começam a ter mais gente que dependem de você, se você não traz clareza, né, da expectativa do que cada um tem que estar trabalhando, quando que você vai cobrar tal coisa, e para não precisar ser desgastante, né? Eu tinha colega que sofria muito, né? Tem aquele colega que sempre entregava a revisão financeira atrasada, de última hora. O cara ficava correndo, ficava no escritório até 8, 10 horas da noite. E eu nunca, né? Eu nunca. A Solange sempre brincava, que ela falava assim: o Flávio é o primeiro a mandar o review dele, né? E aí as pessoas falavam: porra, o Flávio só faz isso? Não. É porque eu criei um mecanismo operacional que era natural, né? As pessoas quando fazia a revisão de funil de vendas, eu já estava fazendo o meu relatório da semana, né, do mês. O meu financeiro, a gente fazia a revisão financeira com eles, já estava pronto o que eu ia colocar no relatório para o meu presidente. Então, a coisa vinha, né, já naturalmente, eu não precisava ficar correndo atrás, né? Eu já tive aquele chefe que fala, pô, amanhã eu tenho reunião com o meu chefe, Flávio, preciso desse número aqui seu. Aí você fala, pô, mas você nunca me pediu esse número? Todo mês você tem a reunião com o seu chefe. Por que você deixa para me pedir na véspera, né? Então você acaba ferrando com todo o seu time, né? Eu não faço isso. Eu acho que isso é pouco produtivo, né? E aí eu transformo isso no ano, né? Então vocês veem aqui, ó, isso aqui é um exemplo real, né, de como é que eu trabalhava. Meu planejamento da Termo. Essas bolinhas azuis aqui, né? Semana 1, semana 2, semana 3. Deixa eu pegar uma setinha aqui. Essas bolinhas aqui, ó, eu até colocava as semanas que eu estava no Brasil com meu filho, né? Porque como eu tinha guarda compartilhada com o João, eu tentava, né, falar para o meu time, ó, pessoal, às vezes o pessoal da Colômbia falava, Flávio, você pode vir na Colômbia no dia 11 de abril? Aí eu já falava, puta, essa semana eu tô com meu filho. Eu posso. É muito urgente? O cliente só pode receber a gente nessa semana? Não, Flávio, então eu vou tentar levar para a semana 16. Né? Aí o pessoal já sabia, mas semana 16 ó, é revisão financeira, é reunião estratégica da equipe. Né? Dá para mudar? Não dá. Essas até dava para mudar, agora é essas aqui que não dava, ó, essa daqui, ó. Essa daqui é a revisão financeira com a liderança, né? Isso aqui era inegociável. Todo mundo tinha que estar na mesa de reunião com o Roberto, de todas as divisões, e aí o Roberto começou a programar isso para o mês inteiro. Né? Então eu colocava no meu calendário e derivava as outras coisas com base nessas coisas, nessa agenda do Roberto. Né? Então eu já planejava os feriados, até eu tentava planejar até minhas férias, né? Quando é que eu vou tirar as férias. Aí tinha reuniões importantes, semana de estratégia, semana que eu estaria, né? Então eu marcava aqui, ó, essas aqui são as semanas que eu vou estar na Colômbia, essas daqui que eu vou estar no Chile. Então eu fazia todo esse planejamento já no começo do ano, já pedia para minha assistente mandar para todo mundo os convites. Então todo mundo tinha os one-on-ones comigo para o ano inteiro. Todo mundo tinha comigo as reuniões de equipe, as revisões financeiras, todo o esqueleto-chave da operação, né, do mecanismo operacional da divisão, estava agendado no calendário de todo mundo o ano inteiro. E eu era muito disciplinado, né? Eu sou muito disciplinado, é difícil
Às vezes tem que mudar alguma coisa, um one-on-one, mas, por exemplo, reunião de liderança, né? Esse ano, na Corning, eu mudei uma vez, um mês. Todos os outros meses é o que a gente agendou lá atrás, em janeiro. Porque é o que é combinado, não sai caro, certo, pessoal? E eu exijo do meu time, reunião de liderança tem que ser presencial no escritório, não tem desculpa. Só pode se você tiver um problema de saúde, alguém da sua família ou um cliente te chamou na véspera porque tem que vir fechar um negócio. Senão você também reagenda com ele. Aí o pessoal já sabe, quem não aparece lá tem que ter uma desculpa boa. E funciona, né? Porque todo mundo planeja e faz a sua vida em volta daquilo. Então, quando o presidente é organizado dessa forma, a empresa toda é organizada. A empresa toda ela tem uma eficiência, né, no dia a dia, né? Pouca gente tem surpresa lá na Corne de última hora, porque eu pedi para alguém alguma coisa para a semana que vem. Aí o diretor pede para o gerente, que pede para o analista. Pouca gente tem esse tipo de questão lá, né? Pelo menos eu não sou o que gera esses problemas para a turma. Quem gera problema é quem é? É o cliente. Se o cliente pediu um negócio para a semana que vem, o cliente mudou, aí todo mundo mobiliza. Mas não pode ser o presidente mobilizando todo mundo para ele, certo? A empresa que funciona desse jeito está errada, né? Então, vocês ainda não estão em posições assim, né, tão executivas, mas eu estou compartilhando para vocês, né, saberem, né, como é que isso aqui deveria funcionar, para vocês refletirem como é que é a liderança de vocês com relação a isso, como é que vocês podem influenciar, né, vocês terem um modelo, né, uma referência, né. Não estou falando também que é o único jeito de fazer, né, pessoal? Isso aqui é uma coisa que eu criei e fui aprimorando. E aí, também tem aula onde eu falo um pouquinho de metas, né? Então, se você tem essa clareza na forma, no mecanismo operacional, você tem que ter clareza das metas, né? Então, eu gosto de definir as metas para as pessoas, no máximo 5 metas, onde todo mundo na empresa tem uma meta que é financeira, né? Que é baseada naquelas 3 alavancas de valor. Então, resultado financeiro das 3 alavancas de valor. Tem que ter foco no cliente, alguma meta que está ligada a foco no cliente, ou se for vendas, eficiência de vendas, né, conversão de vendas. Go to market, né, que é melhorar a cobertura no mercado, ou inovação, novos produtos. Tem que ter uma para melhorar processo, né, que são aqueles problemas cabeludos, que a gente vai estar sempre melhorando o processo, né, aumentando a eficiência da empresa, melhorando o retorno do capital empregado da empresa. E tem a parte de gente, né? Gente e cultura. Então, quem é gerente tem que ter uma meta de desenvolvimento de talento, fazer o time deles crescerem. E quem é colaborador pode ajudar, né, melhorar o nosso jeito de trabalhar, melhorar a nossa cultura, né? Então, por exemplo, a gente teve lá na Corning uma pessoa que a meta dela, que estava escrita na meta do ano dela, é que ela cuidava da organização do nosso cafezinho de sexta-feira. Então, a gente falou, ó, vamos fazer um cafezinho de sexta-feira, ninguém toma café em casa. Aí fulano passa na padaria, compra um pão de queijo, outro compra um bolo, outro traz o café, outro traz o leite, outro traz o suco, e essa pessoa coordenava esse café e a gente tomava café da manhã junto na Corns, na Termo, sexta-feira, e tinha ali né, uma melhora do clima, né? A gente tomava café junto, era gostoso, e era o objetivo dessa pessoa, né? Ela que deu a ideia, né? Ela que deu a ideia, falou, pô, a gente podia ter um café para a gente estar junto, e então ela executou, né? Então, coisas simples, né? Coisas simples, pode ser coisas mais complexas também. Bom, deixa eu ver o nosso tempo aqui, porque eu queria ter um tempinho para a gente. Tem mais uns minutinhos. Dentro desse material aqui, pessoal, tem um pouquinho também das ferramentas de gestão que eu uso, né? Eu uso realmente, assim, isso está intrínseco na minha forma de pensar, na forma como eu pergunto as coisas para os meus times, né? Então, o pessoal lá na Corne já sabe. Se você vier falar com o Flávio, você vai trazer um problema. Você vai falar assim, ó, Flávio, tá faltando tal produto, o cliente ficou bravo. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: esse produto está entre os nossos 80-20? É item da curva A? Aí o cara fala assim, não sei. Eu falo, não, então vá lá descobrir primeiro, depois você traz para mim. Se não for da curva A, você nem traz para mim, porque não é problema, né? Se a gente tem 1000 SKUs, 200 SKUs representam 80% das vendas, que é o Pareto, eu só quero saber dos problemas que acontecem com aqueles 200 SKUs. Os outros 800, eles é que tem que resolver, porque aquilo lá não impacta
no negócio da empresa. E aí o pessoal, né, gosta de fazer como se tudo, o probleminha desse tamanho, faz o mesmo barulho do puta problemão desse tamanho. E eu ensino a galera lá na corda e ninguém me traz probleminha. Não vai chorar, não vai ficar fazendo barulho aqui na empresa por causa do probleminha. Me traz o 80-20. E todo mundo já está acostumado com esse tipo de pergunta. Né? E o 80-20, pessoal, alguém de vocês não conhece essa regra de Pareto? Isso aqui, todo mundo sabe o que é a regra de Pareto? Sim. Legal, porque tem gente que não sabe, né? Então, isso aqui, pessoal, né, que nem está aqui, ó, se você analisar 20% da reclamação dos seus clientes, você está provavelmente endereçando 80% dos problemas. Você vai descobrir qual 80% das reclamações. Se você entender 20% dos seus clientes que gera maior receita, provavelmente 20% dos seus clientes gera 80% das vendas. Então, você tem que atender bem aqueles 20% dos clientes, não o restante. Quem traz dinheiro para sua empresa, quem traz margem, quem garante a sobrevivência da empresa é 20% dos clientes. Eles têm que ser tratados bem, né? O presidente tem que falar com eles. Riscos do negócio, analisa 20% dos seus riscos, provavelmente você vai assegurar 80% dos seus riscos, né? Dos problemas que você poderia vir a ter. Então, essa é uma coisa que eu faço muito, pessoal. 20% dos seus esforços irão gerar 80% dos resultados. Não tentem resolver todos os problemas. Resolvam aqueles 20% que vão fazer a diferença. O resto, dá-se um jeito depois, a coisa vai, né? Então, Pareto é uma coisa muito inerente, né, dentro da minha cabeça. Outra coisa é essa matrizinha de Eisenhower, pessoal, que eu aprendi lá quando eu tinha 21 anos de idade, no curso do Stephen Covey, lá dos 7 hábitos das pessoas mais eficazes. Isso aqui. E tem gente que não segue isso aqui, né? Eu não tenho uma tabelinha dessa aqui que eu fico escrevendo as coisas. Eu já tenho isso no HD, sabe? Já entra automático, assim, de tudo. Chega um e-mail, eu olho as 2 primeiras linhas do e-mail e já classifico aqui o que é esse e-mail e já tomo ação com base nessa jeito de pensar, né? Como é que é, pessoal? Você faz aqui uma tabelinha, né? Que para quem não pratica isso aqui, né? Porque nem você, Rodrigão, tá com muita coisa lá, cara. O bicho tá pegando. Lembra daquele negócio lá que eu falava, né? Quando você tá no nível tático da escadinha de liderança, é a zona mais perigosa. Porque cai tudo em cima de você, 1000 coisas. Você só consegue fazer 100. Você não vai conseguir fazer 900. Então, como é que você organiza e toma as decisões certas para você fazer as 100? As 900 você pede desculpa e fala que não deu para fazer, né? Então, de um lado, você coloca aqui o que não é importante, o que é importante, depois o que é urgente e o que não é urgente, né? Então, algo que é urgente e importante, você tem que fazer agora. É o que você tem que fazer primeiro, né? Algo que é importante, mas não é urgente, né? Você pode agendar, né? Opa, qual que é o risco aqui? O risco é que você fica protelando. Ah, eu sei que é importante, mas não é urgente. Pô, ir na academia. É importante, mas não é urgente. Aí você vai deixando, aí passa 1 ano, passa 2 anos, aí você tá com aquela barriguinha, aí, puta, virou urgente. Pô, fiquei, né, barriguinha, não quero ter barriguinha, aí virou urgente. Aí você tem que fazer academia, né? Então, o segredo é você agendar e fazer, porque senão vai virar urgente, porque é importante, certo? Então, isso aqui são aqueles relatórios mensais para o chefe, né? É importante, mas não é para agora. Eu sei que é para o mês que vem, eu sei que é para o outro, mas daí eu deixo para fazer na última hora. Na véspera do dia, eu faço o relatório e mando para o chefe, né? Então, agenda e faz com tranquilidade, faz bem feito, né? Quando não é importante e é urgente, delegue, né? É urgente, tem que ser feito agora, mas não é importante, você não precisa fazer, porque é aquilo que eu falei. Eu sou o presidente da empresa. Se você me trouxer um probleminha, que é isso aqui, pô, eu estou fazendo mau uso do meu tempo. Você tem que me trazer os problemas que são os 80-20 aqui em cima, né? E quando não é urgente e não é importante, para de fazer. Elimina. Não faça. Porque não tem que fazer isso aqui. Isso aqui não é importante e não é urgente. Então, é aquela cauda longa, né, das coisas, né? Tem que fazer
20 coisas no dia, né? Meu, mas tem umas 10 aqui que se eu não fizer ninguém vai morrer, então eu simplesmente não faço, né? Então, isso aqui, pessoal, faz uma diferença na produtividade, porque quando a gente vai crescendo na carreira, né? Rodrigo agora assumiu lá um monte de gente lá, um monte de processo, um monte de gente pedindo coisa. Se ele não praticar isso aqui e continuar trabalhando como ele trabalhava como analista, você vai ter um infarto ou você não vai conseguir continuar crescendo na carreira. Porque isso aqui é o que faz a diferença em termos de produtividade quando você tem tanta coisa que você não consegue fazer tudo, né? A gente precisa ter essa consciência. Faz sentido? Não, ficou claro, já tanto o mecanismo operacional lá da agenda, a matriz, acho que tem bastante coisa aí que eu posso aproveitar para colocar em prática. Isso aqui vale o exercício mesmo, sabe, Rodrigo? Você fazer uma lista lá, cara, deixa eu fazer todas as atividades do meu departamento que eu faço no mês. Aí você divide lá por semana. Eu vou priorizar dessa forma, vou criar uma rotina de trabalho. E depois você joga na matriz de Eisenhower. Você vai ver que tem muita coisa lá que você fala, gente, nós vamos simplesmente parar de fazer isso aqui. Enquanto a gente não ficar bom nisso aqui. Depois a gente vai voltando, né? Isso vale muito, né? Isso é uma coisa importante, relevante. E aí, por último, tem a parte de priorização de e-mails, pessoal, né? Eu vou mandar para vocês uma regrinha, né, de e-mail, de como que eu lido com e-mails, de como que eu criei, né, um manual, um guia de e-mails, que é esse aqui tem só um printzinho, mas depois eu vou mandar para vocês ele inteiro, para vocês também verem como que é importante isso aqui, né? À medida que você vai crescendo na organização, você recebe tanto e-mail, né? Eu aprendi isso aqui num café da manhã com a líder de ressonância magnética, né? A vice-presidente de ressonância magnética da Philips, que era a maior divisão, o maior PNL da Philips no mundo, né? Ela era a VP global. A gente teve uma reunião lá em Amsterdã e foi muito legal porque foi muito prático, né? Ela não veio com filosofias, teorias, ela veio falar, ela começou a falar assim, como é que vocês lidam com o e-mail, né? Eu vou explicar para vocês como é que eu consigo, porque ela falou assim, eu recebo tantos e-mails. Aí uma vez eu fiz a conta. Se eu for ler cada e-mail levar 3 minutos para eu ler, eu só posso receber tantos e-mails, porque eu tenho 5 dias na semana para trabalhar. Se eu for ler todos os e-mails, cada um leva 3 minutos, eu só vou trabalhar lendo e-mail. Então ela falou assim, cara, eu não conseguia ler todos os e-mails, era óbvio, né? E eu sofria com esse negócio de e-mail, né? Eu já estava numa posição que eu recebia muito e-mail, eu era diretor de marketing já na Europa, e eu falava, cara, eu não estou conseguindo ler e-mail, né? E eu tinha aquele senso de que eu tinha que responder todos os e-mails, né? E ler todos os e-mails, e-mail com cópia. E ela simplesmente naquele dia falou assim, gente, por exemplo, regra número 1, eu não leio e-mail que eu estou em cópia. E-mail que eu estou em cópia, eu não tenho ação para mim, eu só preciso saber. Então eu decido não saber. Se der pau, o que vai acontecer? Alguém vai me ligar, vai ficar urgente, alguém vai me ligar. No dia seguinte, pessoal, eu peguei todos os meus e-mails em cópia e joguei numa pasta, em cópia. Até no começo eu ainda olhava. Se eu mostrar para vocês a minha pasta, eu vou tirar uma foto da minha pasta de e-mail em cópia da Corne. Deve fazer um ano que eu nem olho a minha pasta de e-mail com cópia e nunca ninguém morreu, nunca. Porque, cara, é um negócio absurdo, né? Aquilo ali me fez eu me sentir livre, né? Pô, tô muito melhor agora. E eu realmente pratico isso, e não só pratiquei, como eu adotei e comecei a ensinar meus times a trabalhar dessa forma. Então, aqui também é outra coisa que faz a diferença, né? Que melhora muito a produtividade de toda a empresa, né? E no meu caso, como presidente, porra, a gente faz isso aqui lá na Corning, eu peguei, né, a mesma regrinha de e-mail da Thermo Fisher e fiz lá na Corning. A gente só mudou e fez azul, né? Essa daqui é o print da Thermo Fisher, que era vermelho, era na Corning é azul. Então, eu realmente pratico essas coisas que eu estou compartilhando com vocês, tá? Era isso que eu queria passar, assim, de conteúdo. É um resuminho do conteúdo, pessoal, eu vou mandar para vocês isso aqui. Tem também um pouquinho sobre contratação, demissão, mas não vai dar tempo da gente. Eu queria gastar um tempo aqui para escutar de vocês, né? Um pouquinho. Eu vou mandar, tá, essa apresentação lá no nosso WhatsApp, mas isso aqui, deixa eu só compartilhar para vocês lembrarem.
esses tópicos de hoje são os temas principais do nosso do nosso dos módulos, né? Então, a gente falou bastante sobre, né, o módulo da escalada, a gente falou sobre escadinha de liderança, a gente falou sobre liderança no último encontro, e agora a gente entrou um pouco nessa parte que eu chamo de mecanismo de gestão, né? Estratégia, ferramenta de gestão, mecanismo operacional. Então, tudo isso aqui são aulas lá, né? Eu entro mais em detalhe em OKR, Pareto, não dava para pôr tudo aqui, né? E só para vocês se situarem onde que nós estamos. Então, aqui a gente está no final, né, das aulas lá. Bom, bom, pessoal, hoje que pena, assim, que pouca gente, a gente mudou a data, né, que o pessoal pediu, e só temos 3, né, que eu queria fazer o fechamento, né, a gente tem 10 pessoas na turma, e pena que estamos poucos aqui, mas já que vocês estão aqui, eu queria ouvir de vocês, né, é, com base em uma pergunta, né, um pouco assim, né, desde o momento que vocês entraram na mentoria, esse segundo semestre para vocês, os encontros, né, quais são os grandes takeaways assim de vocês, né? O que que vocês vão lembrar, né? O que que vocês acham que ficou? Ó, opa, isso aqui veio no coração, isso aqui eu entendi, isso aqui eu já estou adotando, já mudou meu jeito de pensar, isso aqui eu tenho certeza que eu vou levar para frente, né? Até para ter um pouquinho de feedback de vocês, a gente fazer essa reflexão e eu entender um pouquinho como que vocês saem aqui, né? E aí eu vou falar uns últimos minutinhos, porque não termina, né? Hoje é o nosso último encontro, mas não termina a nossa relação, né? A gente tem a comunidade, e aí eu vou falar um pouquinho para vocês, para a gente continuar, para vocês continuarem perto, né? Queria vocês perto e eu sigo, né, disponível para ajudar vocês quando vocês precisarem. Eu posso começar então? Pode? Não, eu acho que assim, o que vai ficar na memória, acho que são duas coisas. Acho que a parte do problema cabeludo, acho que fica muito quando eu já tenho algum problema, alguma coisa, eu acho que já tento pensar naqueles 3 pilares, se é uma coisa que mexe faturamento, se é em custo, se é no parte do ativo, né? Então, acho que isso é uma coisa importante, que tudo que vem agora já fica, como já falou ali do Eisenhower, então acho que já na cabeça já processa ali, já tento falar, cara, isso aqui vai atuar nessa linha, isso aqui vai atuar nessa outra. Então, acho que é uma coisa importante que eu já adoto diariamente agora no trabalho. E a parte do mapa dos stakeholders também, para ser mais intencional, né? Então, já saber quem é o quê, quem é o papel de cada um, né? Quem é um fã, quem não é, quem eu vou ter, que eu acho que eu vou ter problema. Então, isso também já ajuda a, a, a mapear, né? Quando você no dia a dia, como você, a melhor forma de atuar e conseguir fazer as alianças, né? Para você ter um. Acho que isso combinado com o problema cabeludo, né? Cara, quem que pode me ajudar a resolver tal problema cabeludo? Quem são meus aliados que podem fazer isso? Quem eu tenho que reunir forças para conseguir? E acho que isso, acho que posso dizer que esses dois aqui foram os principais ferramentas que eu posso levar aqui de aprendizado. Eu acho Legal. que no caso, essa parte de focar no servir o outro ali, acho que é bem importante, porque às vezes a gente fica muito centrado na gente mesmo. Então, tentar ver mais da perspectiva do outro, né? Eu acho que colocar isso em prática aí, acho que para mim foi bem importante. Vai ser ainda mais, né? Para mim, com certeza foi essa questão dos stakeholders, e não só Carol, dos eu não sei o stakeholders, que que acontece quando você abre o microfone, a sua câmera some, você viu? não, é porque, cara, Não, Não, a agora gente não está está escutando. agora, agora Agora ficou, agora sim. ficou. tá, é porque eu tô no celular aqui me virando, entendeu? O único jeito que eu achava de tirar o mudo era meio que mudando aqui a tela, mas agora foi. É, Tá bom.
Ai, tô no celu... Se virar no celular, eu tô na casa da minha avó ainda, então, tipo, eu tô me virando. Eu acho que pra mim, assim, com certeza foi a questão dos stakeholders e essa coisa de tirar o seu ego e servir os outros. Eu acho que, pra mim, essa era a minha maior limitação. Eu já tive problemas, acho que durante toda a minha vida, a minha maior limitação foi a minha relação com o outro, sabe? Eu sou, tipo, super capaz, eu resolvo o problema, mas a minha relação com o outro sempre foi muito problemática. Eu sempre me botava meus interesses, sabe? Meus interesses. E eu acho que é isso, de você ter esse mapa stakeholder e você saber criar essa relação com o outro, né? Que você tem um interesse também, mas não colocar o seu interesse em primeiro lugar, eu acho que isso é uma virada de chave para mim sensacional. E eu estou botando muito em ação nessa empresa agora, na analítica, e tá dando certo. Então eu tô orgulhosa, assim, eu tô criando relações, né? Com pessoas que eram consideradas difíceis e eu estou abrindo realmente o meu leque. Como eu falei, nesse evento em Foz do Iguaçu, eu tive chance de falar com o pessoal de vendas que está lá no Nordeste, com o pessoal de marketing, e eu tentei fazer relação, não, eu fiz relação com todos, sabe? Com todos ali eu saí com um vínculo, sabe? Que eu mando mensagem no WhatsApp, que a gente troca, sabe? É, troca figurinhas. Então, para mim, isso está sendo. Isso realmente foi uma virada de chave da minha personalidade assim, porque eu não tinha essa visão, sabe? Que eu tinha que servir o outro. Eu sempre achava que os outros tinham que me servir. Então tá sendo muito legal. E aí eu tô ainda me encontrando na analítica, mas eu acho que tá de uma forma bem positiva, assim, meu crescimento. Muito legal. Eu acho que a jornada da carreira, ela não são só esses 6 meses, né? E eu acho que o mais importante são o que eu tento passar são esses pilares, né? Que são princípios, né? Que vocês levando, é, uma hora vai cair uma ficha, né? Uma hora em uma situação, que nem hoje aqui no começo, a gente estava, né? Pô, a Maria Fernanda, ela contou pra gente que foi demitida, né? Semana passada. Vocês lembram no último encontro, ela abrindo o coração e falando como que ela estava lidando com o time dela? Ela reconheceu lá que ela estava fazendo algo errado. E ela tentou recuperar e não deu tempo, infelizmente, né? Ela hoje contou que foi mandada embora. Ela não pôde ficar, né? Mas é, esse insight que ela teve, e ela já teve esse insight antes, pô, essa mudança de chave, né? Que pena que ela foi demitida, né? Porque ela tinha visto que ela tinha que agir diferente, mas infelizmente ela já estava agindo errado há algum tempo, né? Então, ele não precisava ter agido errado, né? Então, se ela tivesse talvez feito a mentoria um pouquinho antes, né? Ela teria agido um pouco diferente com a equipe. Então, essas chaves vão caindo, né? Eu vejo até hoje, né, gente que fez a mentoria 2, 3 anos atrás, né, me escrevendo, né, quando acontece algo e falando, Flávio, isso aqui aconteceu, eu lembrei de você e, pô, deu certo. Eu já tive gente, tem uma pessoa que tava, nossa, é uma das pessoas mais antigas de mentoria que me conhece, porque trabalhou comigo quando eu tinha 20 anos na Ericsson. E ela fez a mentoria e ela é uma pessoa muito explosiva, né? Eu não vou falar o nome de quem é, mas é uma pessoa muito explosiva. Ela sabia disso. A carreira dela estava indo assim e ela teve um conflito pesado com o líder dela na última empresa que ela estava e ela foi mandada embora no ato, né? E como a gente é muito amigo há muito tempo, ela, né, me ligou no final de semana e falou, Flávio, olha o que eu fiz, olha que eu fui idiota. E aí eu falei, cara, ainda é o desafio, né? Porque ela fez a mentoria, ela estava praticando, ela sabia que aquele era o ponto dela, e mesmo assim ela perdeu a cabeça com o chefe e foi mandada embora no ato ali da discussão. Imagina o negócio. E ela era diretora de compras de uma empresa grande. Então, mas a consciência dela já foi, eu sei que fui eu que errei. Olha o que eu não gerenciei. Eu estava desgastada com o meu chefe, ela falou. Eu estava desgastada com ele. Eu falei, mas ele é seu chefe, mulher. Cadê a inteligência emocional? Cadê Ah, entende? Mas é uma coisa que vai ao longo da nossa jornada, né?
encaixando, né? Então as coisas vão encaixando. A escalada corporativa é a minha escalada corporativa, né? Por aquilo que foram dores para mim, aquilo que foram coisas que deram certo para mim, foi moldando, né, essas aulas todas que eu criei, todos esses conceitos. Mas cada um de vocês vai ter a sua própria escalada corporativa, vai ter suas próprias ferramentas, seus próprios aprendizados. Se um pedaço do que eu estou passando, vocês ajudarem vocês a não cometerem os mesmos erros, né? Que tem aquelas pessoas que falam assim, qual a diferença entre inteligência e sabedoria? Vocês já ouviram esse ditado, né? Inteligência é o cara é, ver o buraco, né? Entender que ali é um buraco, né? A sabedoria é o cara ver como que ele não cai no buraco, né? Então, a sabedoria é ele aprender com o erro de quem já errou, né? Essa é a sabedoria. Inteligência é o cara saber o que tem que fazer. A sabedoria é você aprender com os erros de quem já tentou fazer aquilo, né? Então, é um pouquinho da ideia da mentoria, né? Então, eu espero que vocês tenham muito sucesso, pessoal, na vida profissional e pessoal de vocês, porque tem muita coisa aqui na mentoria que acho que também vale para o lado pessoal, né? Vale para nossa jornada pessoal na vida, né? Alguns princípios, assim. E aí, pessoal, não acaba aqui, né? Então, alguns vão ficando pelo caminho, tá vendo? Alguns, né, entram na mentoria, aí vem uma aula, não vem na outra, tem um monte de gente que não está aqui. Mas a gente tem uma comunidade, né, que já tem mais de 260 pessoas, que estão em diferentes empresas, que é hoje já um tremendo networking para todo mundo que está ativo, que participa, né? Uhum. A gente tem um comitê hoje de ex-mentorados que estão liderando, são 6 ou 7 pessoas, né, que criaram grupos, né, subgrupos. Então a gente tem as pessoas de logística, as pessoas de vendas, as pessoas de finanças, as pessoas de TI. Acho Aham. que são 5 ou 6 áreas que está lá no grupo de WhatsApp. Eu vou jogar de novo o grupo lá para quem não entrou. Mas todo mundo, vocês Aham. cliquem lá, entrem na comunidade e Tá. E vocês podem ficar atentos lá, né, nas reuniões que tem. Já tem reunião que nem sou eu que toco, nem sou eu que tô. Já amanhã nós vamos fazer, inclusive, um, um bate-papo, né, de fim de ano. Para quem puder entrar, a gente vai tomar uma cerveja, um vinho junto. Acho que é amanhã às 8. Ah, legal. E eu trago convidados, né? Às vezes eu já trouxe várias pessoas. Já trouxe Ricardo Basalha, já trouxe Reginaldo, que hoje é, 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 é VP da IBM. Eu já trouxe várias pessoas, né, que a gente faz encontros e conversa, as pessoas trazem. O Uhum. Reginaldo veio falar de inteligência artificial, né? Esse foi no primeiro semestre desse ano. Então a gente, né, sempre tem essas atividades. Vocês têm esse networking, né? Que eu brinco é assim, vai ter gente, né, nessa escalada corporativa que daqui 3, 4 anos vai estar, né, presidente de empresa, vai estar VP, diretor, né? E vocês vão ter ali um networking comum que poxa, eu fiz escalada também, né? Pô, ó, tô querendo mudar de emprego, tô querendo dar um salto corporativo, tô querendo fazer uma coisa diferente, né? Vi que você trabalha nessa empresa, me interessa, podemos tomar um café, né? É assim que a escalada corporativa também acontece, né? Então, era um pouquinho do que eu queria falar hoje, pessoal. Agradeço vocês pelo tempo. Não é fácil, não entendo também, né? Terça-feira, hoje é quarta, né? Mas todas as terças, quarta-feira, no meio da semana, tirar aí, chegar em casa 8 horas, às vezes nem jantar, né? A, a Carol deve estar com fome, né? O Rodrigão também. Eu comi no meio do caminho. Eu ainda não Comprei. jantei. Eu fui levar meu pai no médico, tava um baita trânsito pra voltar. Eu cheguei 20 minutos antes e só deu tempo de abrir o computador para organizar aqui. Mas agradeço muito vocês, pessoal, e vamos seguir juntos. Vocês precisando, né? Vocês têm meu Não, WhatsApp, eu obrigada. tô lá. E tem uma coisa, a gente tem, além da comunidade, né, tem um subgrupo também que é o Escalada Club. O Escalada Club são as pessoas que geram transformação ou que são promovidas, ou que mudam de empresa, né, fazem um salto corporativo para cima, ou resolvem um problema cabeludo na empresa e mostra, né, me conta, Flávio, isso aqui gerou tanto na Ah, empresa,
E aí eu coloco vocês lá no Escalada Club. Eu fico um pouquinho mais ativo no Escalada Club do que na comunidade. A comunidade já está muito grande. Às vezes o pessoal joga o dia inteiro lá, tem 60 mensagens no dia. Eu não consigo acompanhar. No Escalada Club tem menos pessoas. Acho que a gente tem umas. Deixa eu ver quantas pessoas a gente está lá no Escalada Club. Aí lá a gente. Lá está o pessoal da comissão, né? Do comitê, os que estão liderando os comitês. Tem E ano que 44. vem vai ter o Summit de novo, Flávio? Boa Ou tá pergunta. ainda Boa pensando? pergunta. Boa pergunta. A Solange já me perguntou e no sábado eu terminei também o grupo de executivos sêniores, né? E aí eles perguntaram e a resposta que eu dei é que provavelmente não, porque, né, eu tô com meu pai, esse segundo semestre para mim foi muito difícil, né, com meu pai doente e a Carla, né, se mudou para cá para São Paulo e a gente está mudando de apartamento agora e eu quero dedicar o primeiro semestre do ano que vem um pouco para a família, né? Eu preciso dar uma pausa, porque eu estou há 4 anos com a escalada corporativa, foram 14 turmas, né? E eu Uhum. não vou abrir uma nova turma o semestre que vem, o primeiro semestre, mas o pessoal do GOES falaram, Flávio, por que que a gente não, você não faz uma coisa menor? A gente faz um encontro, né? Menor, só da gente. Aí eu falei assim, ó, o grande problema é que o Summit começou por causa disso, né? O pessoal pedindo para ter um encontro presencial. Aí, na hora que eu resolvi fazer um encontro presencial, o pessoal não confirmava. Aí eu falei, meu, vou abrir ingresso para quem não é aluno. E aí foi mais fácil atrair gente que não era aluno do que os alunos. O primeiro Summit a gente teve 27 alunos e 60 não alunos. Esse último, Uhum. tivemos 30 e poucos alunos e 105 não alunos. Eu falei, pô, os alunos não vêm, pô, então o Summit acabou É. virando. É. Aí eu falei para eles, ó, então tá bom, vou pensar, eu vou definir uma data e vou jogar no grupo, nos grupos, né? Vou jogar na comunidade. Ó, pessoal, vou fazer um encontro, mas tem que ter pelo menos uns 30 para fazer, senão não vou fazer, não. Aí eles falaram, não, a gente vai agitar, tal. Tem Uhum. uma pessoa, o Guilherme, ele me mandou um e-mail falando, ó, eu ajudo você a montar o encontro. Aí eu falei, opa, então beleza, se tiver gente que ajuda, aí eu monto o encontro. Então, Ah, legal. eu vou pensar, deixa virar o ano aqui, eu vou ver se a gente faz pelo Uhum. menos uma coisa menor. Eu não vou fazer um de 160 pessoas, porque o último tivemos 147 pessoas. Muito trabalho, pessoal, é muito dor de cabeça, muito trabalho. Não dou conta. Com a Corne, com tudo, né? Agora eu tô com a Carla tá morando aqui em São Paulo, a gente tá com a vida, né, recém-casado, eu tô recém-casado, então eu tenho que cuidar um pouco da minha Tem que família. aproveitar. É, tá certo. Mas a gente continua junto. Vocês precisam de mim, pode mandar áudio, mandar a gente conversar. E a gente vai se encontrar com certeza por aí. Tá Tá bom? ótimo. Então, beleza, Tá bom. pessoal. Obrigado. E um bom Natal para vocês. Feliz Natal, né? E um ótimo ano novo, um ótimo 2025. Tá bom? Pra você também. Obrigada aí por tudo, Flávio. Foi ótimo nossos Vem comigo. encontros. Beleza. Muito obrigado, Tchau. Flávio. Gostei bastante aí, Flávio. Obrigado aí. E os Rodrigo, Caroline também. Foi bem bacana aí a troca de conhecimento, todo esse período aí foi bem produtivo. Espero que a gente continue aí se vendo. Sim, tamo Com juntos. certeza. Você, contem comigo, se vocês precisarem, tá bom? Obrigado, Flávio. Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, Feliz tchau. Natal aí, tudo de bom, pessoal. Tchau, Valeu. tchau.